Abra sua Bíblia comigo no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 11. A partir do versículo, só o versículo 24. Atos 11, versículo 24. Quem já achou, diga amém. Diz assim: Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Só até aí. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por esse dia na tua presença. Obrigado pela manhã desse dia, pelo culto que tivemos, pela liberação da unção, da tua graça, do teu poder sobre a nossa vida. E agora à noite te pedimos, ó Pai, que a obra seja completa, ó Deus, seja finalizada na nossa vida, Senhor, que tudo aquilo que o Senhor quer fazer em nós essa semana, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor já preparou para as nossas vidas, aconteça, Senhor, que estejamos forjados e preparados pela Tua Palavra, para vivermos, Senhor, ó Deus, a Tua bênção, para vivermos o Teu plano, Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar nosso coração diante de Ti, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, Senhor, que tenhamos o coração puro, as mãos limpas, que possamos, ó Deus, ter a mente renovada, Senhor, esclarecida, para ouvirmos a Tua voz, Senhor, que a Tua Palavra traga quebrantamento, avivamento, posicionamento, Senhor, nessa noite, para a glória e honra do Teu nome, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Você pode se assentar, querido? Obrigado. Eu quero falar hoje sobre Barnabé. Barnabé foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém. Barnabé era descendente da tribo de Levi. Hoje pela manhã eu estava pregando sobre os levitas, e Barnabé era um levita, era descendente da tribo de Levi, e era de uma família sacerdotal. O texto que a gente leu diz que ele era um homem bom e cheio do Espírito Santo. E logo no início da igreja primitiva, nós vemos que Barnabé se torna uma referência para o povo. Capítulo 4, finalzinho do capítulo 4 do livro de Atos, a Bíblia nos mostra Barnabé sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus e entregando uma oferta relevante no início dessa obra. A Bíblia vende uma das suas propriedades, e aí, segundo alguns estudiosos, talvez essa propriedade fosse em Chipre, e ele vende essa propriedade e leva o dinheiro e entrega para a obra do Senhor, entrega para o crescimento do reino, para que pessoas necessitadas fossem supridas, fossem alcançadas. E aqui no capítulo 11, né, a Bíblia nos mostra um pouquinho da personalidade de Barnabé, nos mostra esse currículo, mesmo que pequeno, mas muito relevante, muito positivo, grande homem de Deus, desse grande discípulo, desse grande evangelista. Bem, mas o capítulo 11, ele começa, na verdade, com a história de Pedro, né, sobre a resistência da igreja de Jerusalém, por conta da pregação de Pedro aos gentios. Você não precisa abrir, mas eu vou lendo aqui, porque eu acho que lendo a gente resume ainda mais a palavra. Atos 11:1 diz assim: logo chegou aos apóstolos e aos outros irmãos da Judéia a notícia de que os gentios haviam recebido a palavra de Deus, mas quando Pedro voltou a Jerusalém, os discípulos judeus o criticaram, dizendo: você entrou na casa de gentios e até comeu com eles. Para você entender isso, né, essa crítica e essa resistência do povo de Jerusalém, do povo da Judéia, dos discípulos judeus ao apóstolo Pedro, você tem que voltar num capítulo. Você chega no capítulo 10, e no capítulo 10 nós encontramos a passagem em que Pedro está em Jope, e ele recebe então um chamado de um homem chamado Cornélio, que era gentio. E Pedro, ele num primeiro momento resiste a esse chamado, mas Deus dá a ele uma visão. Deus mostra animais descendo num lençol
branco, e ele nessa visão tinha fome. E aí então Deus manda ele comer aqueles animais, e ele diz: não, eu jamais vou comer algo impuro. E Deus diz para ele: não chame de impuro aquilo que o Senhor já purificou, porque Pedro ainda tinha essa visão preconceituosa acerca dos gentios. Ele enxergava os gentios como impuros, e ele se negava a pregar a palavra para os gentios. E aí Deus diz: não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei, não exclua aqueles que eu já abracei, não separe da igreja aqueles que fazem parte de fato do meu povo. Segundo a visão dos apóstolos judeus, segundo a visão da igreja de Jerusalém, da igreja primitiva, a pregação ela era para alcançar só os seus, só os judeus, só aqueles que estavam à sua volta, né? Segundo a visão deles, nós não seríamos alcançados. A mensagem não chegaria até nós, mas aqui no capítulo 10 de Atos, Deus quebra esse preconceito. Não chame de impuro aquilo que eu já purifiquei. Eu já preguei sobre isso, né? E o Pentecostes, né? A descida do Espírito Santo, ela é relatada lá em Atos 2, desde o Pentecostes até Atos 10, que é a visita de Pedro à casa de Cornélio. Nós temos aí um espaço de aproximadamente 11 anos. 11 anos os apóstolos de Jerusalém levaram para aceitar o ID de Deus, para atender o ID de Deus, levaram para pregar o evangelho para os gentios. Meu Deus, por que demoraram tanto tempo? Mas essa visão dada a Pedro, ela quebra esse tipo de preconceito. Então, no capítulo 10 há essa visão, e aí a partir da visão Pedro obedece e vai até a casa de Cornélio, e como é relatado aqui no capítulo 11, ele entra na casa de Cornélio, ele come com os gentios, ele prega a palavra para os gentios, e há conversão ali naquele lugar. Depois então, no capítulo 10, depois então dessa experiência, diz a Bíblia que Pedro volta para Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, então ele sente essa resistência. Ele sente, né, o povo meio que ressabiado, só que ele explica tudo em detalhes, ele fala sobre a visão, ele fala sobre o chamado de Deus, e aí então o povo acaba acatando. Agora, além disso, nesse capítulo, a Bíblia também nos mostra que chega até Jerusalém a informação de que na Antioquia da Síria, os cristãos que haviam se refugiado ali, porque os irmãos vão lembrar sobre o apedrejamento de Estevão, né, o ápice da perseguição à igreja cristã que leva à morte, né, de Estevão, né, o primeiro mártir da igreja primitiva. E aí depois desse apedrejamento, depois da morte de Estevão, há uma fuga de discípulos que saem de Jerusalém correndo com medo, e muitos deles vão até a Antioquia da Síria e se refugiam lá, e chegando lá, eles começam a pregar o evangelho. Eles chegam nesse lugar e eles sentem que ali há uma liberdade para a pregação do evangelho, e pregando o evangelho nesse lugar, né, muitas vidas começam a se converter. Então, imagine, há uma perseguição aqui no Rio de Janeiro, o cerco se fecha, e aí alguns discípulos fogem do Rio de Janeiro e vão para Minas Gerais, e chegando lá em Minas, eles começam a pregar o evangelho, e vidas começam a se converter. O que acontece lá em Minas, começa a repercutir aqui dentro do Rio de Janeiro, a notícia chega. Então, o que acontece lá em Antioquia, chega até Jerusalém. E aí, chegando em Jerusalém a essa informação, os discípulos, eles entendem, os apóstolos entendem a necessidade de ir lá ver. Precisamos mandar alguém lá na Antioquia para ver que movimento é esse que está acontecendo lá. E é exatamente Barnabé que é enviado para a Antioquia. Ele é enviado para ver esse movimento. Ele sai então de Jerusalém e chega na Antioquia. E lá na Antioquia ele percebe que o mover é genuíno. Ele percebe que não há uma empolgação, é a pregação da palavra de Deus. As conversões são genuínas.
E ele não só assina embaixo, como ele aumenta então a força dessa evangelização. E como um grande líder, como um homem cheio do Espírito Santo, experimentado, alguém relevante na igreja primitiva, ele acaba assumindo essa frente evangelística. E ele faz uma obra extraordinária na Antioquia. A Bíblia diz que muitas pessoas se convertem por conta da graça de Deus manifesta através da vida de Barnabé. E aí, Barnabé, estando na Antioquia, o texto bíblico nos mostra que ele vai e chama Paulo para estar com ele. Estando ele na Antioquia, ele vai até Tarso e ele busca Paulo para participar daquele mover. E aí eu quero já, porque a gente vai falar Paulo, mas quando a gente lê aqui, de repente vai aparecer Saulo, e aí eu já quero aproveitar e desconstruir uma ideia errada, que alguém um dia pregou, e muitos outros repregaram, de que Saulo, o apóstolo Paulo se chamava Saulo, e aí depois da sua conversão, ele passou a se chamar Paulo. Deus trocou o nome dele. Alguém já ouviu falar sobre isso? Olha para o teu irmão e diga, está errado. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo, né? Na verdade, é só João e John, né? É o mesmo nome, só que Saulo é o nome hebreu e Paulo é o nome romano. Simples assim, né? E a gente vai ver mais à frente que o apóstolo Paulo, ele adota o nome romano, ele usa mais o nome romano, porque ele é enviado como pregador entre os gentios. Então, para ele, era muito melhor ser chamado como Paulo do que como Saulo. É como se, e aí eu citei aqui João, né? João Vitor fosse enviado para uma obra nos Estados Unidos para americanos, não para brasileiros, falando em inglês, e aí seria muito mais fácil ele se apresentar com o nome de John do que com o nome de João. Porque é o nome dele, é o mesmo nome, não teve mudança nenhuma de nome, mas é o nome usado lá nos Estados Unidos, é o nome americano dele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Então Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Na verdade, foi mais uma estratégia evangelística do próprio apóstolo Paulo, né? Porque ele pregava no meio dos romanos, no meio dos gentios, de uma maneira geral. Por exemplo, em Atos 13, 9, eu até fiz questão de separar, diz assim: cheio do Espírito Santo, Saulo, também conhecido como Paulo, encarou Elimas nos olhos, mas eu quero te chamar a atenção para essa frase aqui: Saulo, também conhecido como Paulo. Não teve mudança de nome, não está assim, Saulo que passou a ser conhecido como Paulo, não, é Saulo também conhecido como Paulo. Então, é só para desconstruir uma ideia errada, que às vezes é pregada por aí, de que Deus transformou o nome de Saulo para Paulo, tá? Mas aí a gente voltando para o capítulo 11, que a gente estava ministrando, Barnabé está na Antioquia, e da Antioquia ele então busca Saulo, ou Paulo, né? Não vai fazer a diferença. Verso 25 diz assim: então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Isso também é um fato histórico, né? Porque quando a gente estuda sobre as nossas origens, é legal sabermos que nós recebemos o nome de cristãos, de pequenos cristos, que é isso que significa cristãos, né? Aqueles que anunciam a Jesus, aquele que espelha Jesus, né? O primeiro lugar onde esse nome foi dado para a igreja primitiva foi exatamente na Antioquia, onde Barnabé pregava, e aqui já com a ajuda do apóstolo Paulo, que na verdade estava dando seus primeiros passos, né, na obra de Deus. E quando a gente fala desse relacionamento entre Barnabé e Saulo, entre Barnabé e Paulo, a gente tem que voltar no capítulo 9, que mostra a conversão do apóstolo Paulo, né?
Você pode ler em casa, eu ia ler aqui, mas para a gente ganhar tempo, dos versos 1 ao 8, a Bíblia nos mostra Paulo que estava indo para Damasco, e de repente uma luz brilha diante dele, né, e ele tem um encontro real com o Senhor. E aí, num primeiro momento, ele fica sem enxergar, e Deus dá uma ordem para ele, que ele precisava procurar um homem chamado Ananias, e ao mesmo tempo Deus vai e fala com Ananias: olha, estou enviando até você um homem chamado Saulo, e você ora por ele, impõe as mãos sobre ele, porque ele vai ser de grande utilidade na minha obra. Né? Há um receio por parte de Ananias, um receio natural, né? Mas esse cara não é perseguidor dos cristãos? Porque aí a gente volta para a história de Estevão, do apedrejamento de Estevão. Lembra que quando eles matam Estevão, né, Paulo está ali presenciando. O texto bíblico nos mostra, Paulo é um dos que estão ali para executar a Estevão. Então ele era visto como um perseguidor terrível da igreja primitiva. Mas aqui no capítulo 9 de Atos, ele é alcançado pela graça de Deus e se converte, e Ananias precisa o receber, e debaixo da palavra de Deus, Ananias o recebe, e ora por ele, e impõe as mãos sobre ele, e ele passa a ver, né? E aí nós temos então o início da caminhada cristã, daquele que seria um dos maiores pregadores de todos os tempos, daquele que seria o conhecido apóstolo Paulo, o pregador dos gentios. Até aqui está tudo bem? Amém ou não? Todo mundo comigo? Diga amém. Glória a Deus por isso. Bem, verso 17 do capítulo 9, diz assim: Ananias foi e encontrou Saulo, e ao impor as mãos sobre ele, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho para cá, me enviou para que você volte a enxergar e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, algo semelhante, as escamas caíram dos seus olhos, e sua visão foi restaurada. Então ele se levantou e foi batizado. E aí Paulo começa a pregar em Damasco, e Deus começa a fazer uma obra tremenda ali em Damasco, mas a ira do povo se levanta, se acende contra Paulo, e Paulo tem que sair fugido de Damasco. A Bíblia diz que ele foge dentro de um cesto grande, que é, né, descido pelo muro, né? Os discípulos ali de Damasco colocam Paulo no muro, amarram uma corda e vão descendo esse cesto pelo muro para que Paulo pudesse fugir. E Paulo foge e vai para Jerusalém, porque como convertido ele pensa: eu vou ser abraçado pela igreja primitiva, eu vou ser abraçado pelo berço do cristianismo. E ele chega em Jerusalém. Só que Paulo, ele não desconfiava que lá existia um preconceito terrível contra os gentios. Eu pergunto a você, se a igreja primitiva tinha dificuldade de aceitar que Pedro comesse na casa de um gentio, você acha que a igreja primitiva aceitaria tranquilamente, né, alguém que perseguia, algum gentio que perseguia a igreja e que participou da morte de um dos seus expoentes, de uma das suas referências, que era o diácono Estevão? Você acha que aquele povo ali de Jerusalém aceitaria Paulo? Não, lógico que não. Então Paulo chega em Jerusalém e, humanamente falando, a ideia vai dar errado. Ele vai chegar em Jerusalém e a igreja de Jerusalém vai botar ele para correr. Só que o texto bíblico nos mostra que quando ele chega em Jerusalém, ele, antes de se encontrar com os discípulos, porque estava todo mundo fugindo, ele se encontra com quem, irmãos? A gente está falando de quem nessa noite? Ele se encontra com Barnabé. Olha o que diz aqui no verso 26, capítulo 9. Quando Saulo chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco e como ele lhe havia falado. Contou também que em Damasco Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Eu já citei o encontro que Barnabé vai ter com Paulo lá na frente, mas esse aqui é o primeiro encontro.
E nesse primeiro encontro, Barnabé recebe Paulo de braços abertos. E não só recebe Paulo de braços abertos, como reconhece o que Deus faz através da vida de Paulo, pega Paulo pela mão e leva Paulo até a liderança da igreja. Eu fico imaginando, sabe, Barnabé de mão dada com Paulo, dizendo assim: vamos lá conversar com Pedro. E Paulo pensando assim: mas Pedro? Mas será que Pedro vai me receber? Não, pode ficar tranquilo, eu vou falar a teu respeito. Sabe, aquela indicação, sabe? Sabe, né, aquela pessoa que diz: não, você vai comer, eu vou te levar lá na empresa, eu vou te levar lá no patrão, vou te levar lá no dono, e pode deixar, você está comigo. Eu confesso a você que, com toda a intrepidez desenvolvida pelo apóstolo Paulo ao longo do seu ministério, quando eu enxergo essa cena, eu não consigo enxergar um apóstolo Paulo cheio de coragem, mas eu enxergo um apóstolo Paulo escorado em Barnabé. Se você está dizendo, eu estou acreditando, vamos embora. E Barnabé, sim, com o peito estufado e entrando, né, imaginemos que foi no cenáculo, né, pastor Rafael? Não sei onde eles se reuniam na época, né, no mesmo lugar em que o Pentecostes aconteceu, no mesmo lugar da celebração da Santa Ceia, eu não sei, mas eu imagino Barnabé batendo a porta: dá licença, Pedro, João, dá licença, eu vim aqui apresentar a vocês um novo discípulo, que está arrebentando lá em Tarso, está pregando e vidas estão sendo alcançadas. E aí nessa época não tinha, né, Facebook, não tinha Instagram, de repente não dava para reconhecer. Eu imagino Pedro sentado perguntando: mas quem é ele? Esse aqui é Saulo. Saulo? É, Saulo. Engraçado, tem um perseguidor da gente aí, que inclusive participou da morte de Estevão, que tinha o mesmo nome que você. Então, é ele mesmo. É ele. Ele? É, ele mesmo. Ele se converteu. Ele estava indo no caminho para Damasco e Deus fez uma obra tremenda na vida dele. Eu falei de Tarso, né? Mas ele está arrebentando lá em Damasco e está pregando a palavra. Ananias orou por ele, as vendas caíram dos seus olhos. E é um homem de Deus, eu vim aqui apresentar ele. Repita comigo: e por causa de Barnabé, a igreja recebeu Saulo. Você consegue perceber a importância desse camarada? Eu vejo duas pessoas importantíssimas no Novo Testamento: Ananias, que foi quem aceitou orar por Saulo, porque podia: estou fora, Senhor, ele está matando todo mundo, o Senhor está mandando ele aqui na minha casa, me desculpa, estou fora. Então eu vejo Ananias e eu vejo Barnabé, que estava lá em Jerusalém e que comprou esse barulho e disse: eu acredito em você. Eu quero orar no final desse culto, pedindo ao Senhor para te dar uma unção que recupera pessoas. Esses dias eu estava falando com alguém, não me lembro, mas isso eu falo, sabe, de maneira até repetitiva. Eu me alegro muito quando eu oro e uma pessoa é curada. Eu me alegro muito quando eu oro e uma pessoa compra uma casa. Sabe, eu fico muito feliz quando eu oro, né, e uma pessoa consegue um emprego, ou uma pessoa que está esperando em Deus, começa a namorar e depois se casa. É uma bênção, mas nada mais me alegra do que acompanhar pessoas que estavam cheias de espinho, cheias de carrapato, e trabalhando, e trabalhando, e trabalhando, e vê-las totalmente recuperadas. De olhar e falar assim: eu conheço essa história, eu vi que, né, Deus realmente converteu e salvou, e trabalhou, e tratou, e curou, e santificou a vida dele. E eu vou pedir a Deus que te dê essa unção. Sabe, existem pessoas que ninguém dá nada por elas. Existem pessoas que está todo mundo fugindo delas, mas por causa dessa unção que Deus vai liberar sobre a tua vida, elas serão tratadas. Há uma possibilidade de restauração para elas. Quantos creem assim? Digam amém. Porque qualquer um poderia virar as costas para o apóstolo Paulo, para o Paulo, né, para o Saulo, né? Qualquer um. Mas Barnabé não. Barnabé, ele foi sensível. Ele percebeu o que nenhum outro discípulo percebeu. E por conta disso, ele carrega essa honra. Então, o primeiro encontro de Barnabé com Saulo acontece em Jerusalém, e ele acaba inserindo Saulo na igreja primitiva. Aí a gente volta para o capítulo 11, que foi o capítulo que eu falei, que Barnabé chama Saulo para trabalhar com ele na Antioquia. Verso 27 diz assim: durante esse tempo, alguns profetas viajaram de Jerusalém a Antioquia,
E um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e, pelo Espírito Santo, disse que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. E isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Então, os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos da Judéia, cada um de acordo com as suas possibilidades. Foi o que fizeram, enviando as doações aos presbíteros por meio de Barnabé e Saulo. Então, só na cronologia, Barnabé, ele é enviado pela igreja primitiva, pela igreja de Jerusalém até Antioquia, porque um movimento de evangelização maravilhoso estava acontecendo lá. Ele chancela esse movimento e inclusive engorda esse movimento, pregando a palavra, e ele se torna o líder desse movimento. Dentro desse movimento ele chama Saulo para estar com ele, para ajudar ele nesse movimento. E aí, nesse tempo, chegam profetas do Senhor dizendo: uma fome está assolando o Império Romano. O povo da Antioquia, que estava vivendo um tempo bom, se mobiliza e cada um, de acordo com as suas posses, levanta uma oferta para entregar para a igreja primitiva em Jerusalém. Nessa hora eles pedem para Barnabé e Saulo irem até lá. E aí a gente fala da primeira viagem feita pelos dois. Eles vão para levar mantimento, mas uma dupla é estabelecida. O Senhor, ele traça linhas em comum. E eu quero abrir um parêntese e dizer para você que Deus é especialista não em unir pessoas, mas unir propósitos. Olha para o teu irmão e diga assim: você não está sentado do meu lado à toa. Existem pessoas que são colocadas estrategicamente por Deus na nossa vida, para compartilhar de um chamado, para estarem debaixo de uma mesma visão. Sabe, queridos, às vezes, ao mesmo tempo que me alegra de perceber que a palavra está penetrando no coração das pessoas, gera um certo constrangimento, porque eu penso assim: caramba, será que eu sou digno de que venham até mim, me dando satisfação? Mas hoje, por exemplo, a Priscila, a esposa do Rafael, ela veio para mim me dar uma satisfação, e ela disse assim: pastor, eu queria falar para o senhor que foi aniversário do meu pai, e o pai dela é pastor, e a família toda foi até a igreja do meu pai, para a gente poder comemorar um aniversário, e se eu não me engano, a filhinha dela que iria fazer a oração pelo vô, e aí na hora ela ficou meio tímida, e acabou que a mãe é que teve que fazer a oração. Tiraram uma foto dela orando pelo pai, e ela foi e postou. Algum problema nisso, irmão? Nenhum. Só que o Rafael, o esposo dela, virou e falou assim: é melhor você ir lá falar com o pastor, porque senão vai ter gente que vai dizer por aí que você está indo numa igreja aí para orar pelos outros. E ela veio falar comigo, ela disse: pastor, mas é o meu pai e tal. Eu falei: irmã, pelo amor de Deus, não existe essa preocupação. Mas ao mesmo tempo, sabe, alegra o meu coração de perceber a preocupação em caminharmos juntos, a preocupação em estarmos alinhados. Sabe por quê, queridos? Porque quando a gente não está alinhado, a gente pode até camuflar, mas o pastor acaba sabendo. Tem um irmão aqui que eu vou conversar com ele, eu preciso ouvir a versão dele, mas chegou para mim a informação de que ele está pregando aí numa igrejinha aqui por perto e dizendo que é pastor da Nova Jerusalém, e não é pastor. Eu vou chamar ele, eu vou perguntar para ele: irmão, que história é essa, irmão? Porque eu não te consagrei, também não te reconheci como um pastor consagrado num outro ministério. Então você não pode sair por aí dizendo que é pastor da Nova Jerusalém, não. Não era nem para sair por aí pregando, era para a gente estar alinhado. Agora, pior do que sair por aí pregando, é sair por aí pregando e ainda dizendo que é pastor. Mas sabe, quando a gente é unido de verdade, a gente não tem o interesse de caminhar sozinho. A gente não tem o interesse de caminhar por conta própria, mas a gente quer caminhar todo mundo debaixo da mesma nuvem. Se a nuvem para, a gente para. Se a nuvem levanta e começa a andar, a gente anda debaixo da nuvem. A nuvem parou, a gente para de novo. E não é porque o pastor é que manda, mas é porque nós somos todos uma mesma igreja, somos todos um mesmo povo e servimos ao mesmo Deus. E estamos falando de aliança, estamos falando de unidade de propósito. Quantos entendem essa palavra e querem viver debaixo dessa palavra? Digam amém. Aqui eu vejo claramente Deus pegando Paulo e Barnabé e dizendo para eles assim: olha, eu tenho uma obra,
através da vida de vocês. Caminhem juntos, andem juntos. E aí começa, né, a vida viajante, missionária de Paulo e de Barnabé. Os capítulos 13 e 14, nós vemos a primeira viagem missionária desses dois homens. Eles deixam a Antioquia e, num primeiro momento, a ideia deles era irem pregando nas sinagogas, de cidade em cidade. E aí a pregação, então, seria para hebreus, para judeus, dentro das sinagogas. Só que Deus começa a fazer um movimento tão grande na vida deles, que eles começam a pregar para todos os gentios. Eles não estão presos a ficar falando só para quem era da nação de Israel, mas eles começam a se mover em Deus para pregar e para testemunhar no meio dos gentios. E aí, sem dúvida nenhuma, o apóstolo Paulo começa a se destacar como o pregador para os gentios junto com Barnabé. Eles sofrem, né, tem o levante, né, contra eles, já tentam apedrejar o apóstolo Paulo, já tentam machucar Estevão, Barnabé, tentam de todas as maneiras pararem a obra do Senhor, mas eles continuam firmes, e eles ficam firmes até irem para Jerusalém, porque eles vão até Jerusalém, depois dessa primeira viagem missionária, para um concílio em Jerusalém. Eles vão lá porque tinha toda uma burocracia, né? Tudo bem, vamos pregar para os gentios, mas se os gentios aceitarem a Jesus, eles vão ter que se comportar como judeus. Por exemplo, uma das questões era a circuncisão. Eles aceitando a Jesus, eles vão ter que se submeter à circuncisão. E aí, de repente, alguém que não é crente, ou um visitante, se pergunta: mas o que é isso, circuncisão? Circuncisão era uma marca que todo judeu carregava no seu corpo, com 8 dias, né, como se fosse uma operação de fimose, que o homem, ele se submetia a essa marca para poder gritar para todo mundo que ele era judeu, e que ele era praticante do judaísmo. Então, ainda na igreja primitiva existiam essas questões. E aí Paulo e Barnabé vão para esse concílio, só que lá isso cai por terra. Não precisa disso. E aí depois desse concílio, eles emendam numa segunda jornada missionária, numa segunda viagem. Aí a gente vai, né, dos capítulos 15 até o 18, a Bíblia vai nos mostrando, né, eles pregando a palavra, né, e fazendo a obra do Senhor. Só que a gente está com a hora avançada, eu já vou caminhar para o final. Dentro dessa segunda viagem, existe uma situação que eu preciso iluminar. A Bíblia fala que, Colossenses, se eu não me engano, que Barnabé era primo de Marcos, o evangelista, né? O que escreveu João Marcos, Evangelho segundo Marcos. E Barnabé era primo dele. E nessa viagem, Barnabé leva Marcos. Só que Marcos desiste. Ele estava junto, mas ele acaba dizendo: não vou não. E o apóstolo Paulo fica meio chateado com isso. Não, a gente tem que estar junto. Porque não existe nada pior do que você caminhar em aliança com alguém que fica parando. Você caminha e ela para, né? Você diz assim: domingo, pode tocar? Não posso. Aí no outro: não, hoje eu posso. Não posso. Aí eu também não posso. São tantas questões, sabe? Eu me lembro que há anos atrás, né, quando a gente teve uma situação aqui que precisou ser administrada internamente do Ministério de Música, né, o ministério que a gente saía, né, e numa obra missionária e tal, o ministério mesmo. E aí eu precisei administrar, eu tive que deixar alguns músicos no banco, e na época eu contratei alguns músicos, porque eu tinha muitos compromissos com banda nas igrejas. Então eu tinha alguns amigos músicos crentes, mas não da Nova Jerusalém. Então eu chamei eles e falei: olha, eu vou precisar que vocês atendam algumas agendas comigo. E aí eles começaram bem. Na época era o Rogerinho, o Bebeto e o Ronaldo. Começaram bem. Só que aí tinha uma programação, né? O Bebeto e o Ronaldo tocavam com a Fernanda Brum e com a Êxtila.
Aí às vezes me ligava e dizia assim, não vou poder não, vai dar não, vou mandar um substituto. Aí a primeira vez veio o Fábio junto com o Rodrigo, foram substitutos do Bebeto e do Ronaldo. Nós ensaiamos e tal, deu tudo certo, tocamos. Beleza. Aí daqui a pouco de novo o Bebeto e o Ronaldo ligavam, não vou poder não, vou mandar o Fábio e o Rodrigo. Tá bom, mano, Fábio e o Rodrigo de novo. Não vou poder não, Fábio e o Rodrigo. Fábio e o Rodrigo. Aí teve um dia que eu falei assim, muito obrigado, vou ficar com o Fábio e o Rodrigo. Porque é muito ruim, irmão, um dia você está com a pessoa, outro dia você não está. Um dia você está, outro dia você não está. Não, vou ficar com o Fábio e o Rodrigo, porque eu quero definir. E os meninos na época não tocavam com ninguém. Falei, vocês podem ficar fixos aqui comigo? Nunca forcei nada, num primeiro momento vieram para fazer, um trabalho, entre aspas, profissional, mas aí Deus tocou no coração do Fábio, o Fábio disse, pastor, eu quero me membrar, eu quero ficar na Nova Jerusalém. Se tornou membro. O Rodrigo, então, a experiência do Rodrigo é que ele estava assim, vou ficar na Nova Jerusalém ou não? Porque a esposa do Rodrigo, na época, era namorada do Rodrigo, é secretária do pastor Silas Malafaia, é secretária lá da... Não diretamente do pastor Silas, mas uma das secretárias lá da Advec. E ela é muito envolvida, o pai dela pastor, auxiliar lá na Advec, era pastor de uma congregação, de uma igreja da Advec, e aí ela estava na dúvida, mas o Rodrigo queria, mas por causa dela ficava assim. Aí um dia ele estava no centro da cidade, uma pessoa foi e falou assim, Jesus chama e tem um plano para a tua vida. Aí ele, não, mas eu sou crente, não interessa, Jesus chama e tem um plano para a tua vida. Aí ele foi e pegou o folheto, quando ele olhou no folheto, era daqui da igreja Batista Nova Jerusalém. Aí ele pensou, Deus tem um plano para a minha vida. Aí ele veio e falou comigo, pastor, eu quero entrar para a Nova Jerusalém. E estão aqui até hoje. O Fábio está tocando agora, à noite, hoje de manhã, quem estava tocando baixo era o Rodrigo. Porque é muito melhor você caminhar com pessoas que querem estar com você, do que pessoas que, e não que eles não queriam estar, mas eles tinham outros compromissos. Quem é que está entendendo? Diga amém. E Marcos estava nessa situação, sabe? E aí Paulo então conversa com Barnabé, e aí a gente tem um litígio. A gente tem um problema. Porque, como eu disse, Barnabé era primo de Marcos, e aí Barnabé acaba que compra o barulho de Marcos e não gosta muito do posicionamento do apóstolo Paulo, e aí eles se separam. E é sobre isso mesmo que eu quero iluminar. Eles se separam por causa da família. Escute uma coisa. É uma linha muito tênue, muito sensível. E eu, como pastor, às vezes reluto em falar essas coisas, porque a igreja ela é constituída de famílias. A base da igreja é a família. E eu quero que você valorize o seu casamento, eu quero que você valorize a sua família, mas existem alguns momentos que não dá para negociar. Eu posso te citar vários. Certa vez Jesus disse, olha, aqueles que querem me seguir, larguem tudo, deixem tudo para trás, tomem sua cruz, me sigam. E aí parece, eu quero te seguir. Aí Jesus, vou logo avisando, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, hein? Não pensa que me seguir é ganhar dinheiro não, porque é perrengue. Não, mas eu quero te seguir. Então beleza, você quer me seguir, então vem. Aí o outro, não, mas eu quero te seguir. Então, aí Jesus diz assim, então vamos embora. Não, deixa eu só enterrar o meu pai que morreu. Eu vou rapidinho ali, enterro o meu pai e eu venho para cá. Aí o que Jesus fala para ele? Quem é que lembra dessa passagem? Deixa os mortos enterrar seus mortos. Eu já preguei sobre isso. Era direito dele, segundo a lei, enterrar o seu pai. Não é só um direito, né? Era um dever, mas Jesus entendia que naquele momento não dava para negociar, porque se Jesus liberasse ele iria e não voltaria. Por exemplo, já com Elias e Eliseu, a Bíblia fala que Elias passa, joga a sua capa sobre Eliseu. Eliseu entende que é um chamado de Deus para a sua vida e diz assim, me deixa e me despedir da minha família. E Elias diz, pode ir, só não esquece o que eu fiz com você. Então há casos e casos. Eu não estou aqui querendo bater o martelo, mas entenda bem uma coisa, nós não podemos negociar o nosso chamado por causa da família. Em algum momento você tem que conversar e tem que fazer entender, e se não fizer entender, tudo bem, não dá para estar todo dia na igreja, não dá para fazer aquilo que você gostaria de fazer ainda, mas não dá para colocar em risco o teu chamado. Sabe por quê? Porque a salvação é individual. Fala isso para o seu irmão, diga assim, salvação individual. Diga para ele assim, se Jesus voltar agora, eu vou. Você é contigo. E aqui, irmão, o negócio ainda é mais estreito, porque a gente está falando de um laço familiar de primo com primo. Não era nem de marido e esposa, de pai e filho, era primo.
Na boa, se eu sou Barnabé, eu diria assim: Marcos, não quer ir? Então volta para casa que eu vou seguir com Paulo. Porque Deus me uniu a ele nesse propósito. Porque nós temos um chamado. E não dá para negociar esse chamado. Existem algumas pessoas que vêm aqui para a igreja meio que forçado pela esposa, sabe? A esposa diz: vem, vai. Aí o cara vem. Aí às vezes é o contrário, né? Mas não quer se firmar. Você, meu amigo, eu te amo. Eu gostaria muito que você ficasse, que você fosse firme. Mas se você ainda não está decidido, entenda, o chamado que o seu marido tem, o chamado que a sua esposa tem, é um chamado divino, é de Deus. Então não atrapalhe isso. Pelo contrário, incentive. Diga: você quer ir para a igreja? Eu ainda não quero, mas vai. E você não pode negociar. Eu estava falando agora do dia dos namorados e tal. Eu sei que vai ter gente que vai dizer: pastor, não vou poder ir para a igreja não. Por quê? Porque é dia dos namorados. Dia dos namorados que não está escrito na Bíblia. Dia dos namorados que foi inventado pela mídia. Dia dos namorados que é inventado pelo comércio para que a gente gaste dinheiro mesmo, né, dando presente um para o outro. Ok, beleza, a gente vai aproveitar dessa mobilização, né, para a gente se confraternizar. Mas não dá para negociar o chamado. Quem é que está entendendo aí? Diga amém. Eu volto a te dizer, eu sei que essa é uma palavra muito delicada e eu fico relutando para pregar sobre isso, porque eu amo a família. E eu não estou aqui pregando destruição de família, não estou pregando aqui divisão de casamento. Se eu estivesse pregando isso, eu não faria um evento sexta-feira que vem. Mas ao mesmo tempo eu estou percebendo e vendo pessoas muito frouxas no chamado, porque qualquer coisinha elas abandonam. E eu vou pedir ao Senhor para renovar essa unção sobre a tua vida, a certeza de que você tem um chamado, independente da tua família estar entendendo ou não, você tem um chamado, você vai ter sabedoria para equilibrar as coisas, para também não ser relapso com a sua família, mas em momento nenhum você vai deixar seu chamado ser arranhado. Não quero mais. Porque meu marido, não, porque minha esposa, não, porque meu filho. E aí, irmão, daqui a pouco começam a mandar na gente. Daqui a pouco a gente não é mais referência, a gente não é mais influenciador, a gente é influenciado. Não pense você que eu e a pastora Denise não passamos por essas dificuldades. Passamos. Já teve dia dela me convencer, porque eu não queria. Que isso, pastor? Mas ela sabe do chamado que ela tem. Sabe aquela coisa de: eu vou te pegar no colo, eu vou te carregar, mas eu não vou deixar de andar. Porque a gente está parando de andar com muita facilidade. Uma ameaça qualquer vem para a gente. Eu precisava iluminar isso, irmãos, porque isso foi tão tremendo na vida deles, que eles abriram. Paulo foi para um canto e Barnabé foi para o outro. Havia uma aliança e eles abriram. Deus é poderoso para transformar maldição em bênção, e transformou aqui. Porque quando eles abrem, o que era uma viagem missionária se torna duas. Então Deus é poderoso. Deus transforma a maldição em bênção. Só que mais à frente, você vê de novo o inimigo atacando Barnabé e mexendo com aquilo que não podia ser abalado na vida dele. Sabe, queridos, todos nós aqui enfrentamos situações em que uma criança um dia diz assim: não quero ir para a igreja não. E a gente tem que bater pé e dizer assim: tu vai para a igreja. Tu vai para a igreja sim. Mas não está entendendo. Senhor, me dá graça para eu ter autoridade, para eu ser didático, para eu explicar. Porque para mim é incabível, é inconcebível o pai deixar de fazer porque a criança bateu o pé. Irmãos, não precisa abrir não, vou ler aqui, Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 11, diz assim: mas quando Pedro veio a Antioquia, isso é Paulo escreve à igreja dos Gálatas, e ele diz assim: quando Pedro veio a Antioquia, tive que me opor a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. Vamos voltar à história do preconceito, né?
Pedro tinha um certo preconceito com os gentios, Pedro tinha uma dificuldade de pregar para os gentios. A igreja primitiva, ela era muito fechada ali naquele mundo, e Paulo veio para quebrar esse preconceito. Então, a gente está falando desse contexto aqui. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, ele começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Lembra que eu disse que teve um concílio em Israel e em Jerusalém sobre a circuncisão? E aí ficava batendo na tecla, dizendo assim: se o gentio aceitar Jesus, ele tem que se tornar um judeu. Só que isso cai por terra e diz: não, gentio é gentio, judeu é judeu, e a gente vai tratar todo mundo igual, sem problema. Isso caiu. Só que aí, quando Pedro vai para Antioquia, no primeiro momento ele conversa com os gentios, está tudo bem. Aí quando aparece Tiago, uns amigos de Tiago, gente que era a favor da circuncisão, Pedro começa a dizer: não quero mais, eu não posso tirar foto contigo não, isso é queimação de filme. Só que de Pedro, apesar de Paulo bater de frente com ele, de não concordar, pelo menos era compreensível, porque isso estava meio enraizado em Pedro. Isso estava enraizado na igreja de Jerusalém. Mas vamos seguir aqui no texto. O texto diz assim: como resultado, outros judeus, e essa palavra é muito forte, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Ou seja, o mesmo Barnabé, que porque o seu primo deu para trás, acabou dando para trás também. Eu não sei se dando para trás, mas abrindo com Paulo, porque ele não voltou para casa, ele foi fazer uma outra obra missionária, mas aquela parceria foi quebrada. Aqui, ele acaba, por causa de Pedro, também evitando os gentios. E Paulo diz: é a mesma hipocrisia. Porque, irmãos, começa com uma imposição familiar para arranhar o nosso chamado. Daqui a pouco já não é mais uma imposição familiar. Daqui a pouco amigos têm o poder de arranhar o nosso chamado. Amigos chegam para a gente e dizem assim: não vai para o culto hoje não, vamos para a praia. E tu vai. Amigos chegam para a gente e dizem assim: não vai para o culto hoje não, vamos para uma balada, vamos no shopping, vamos fazer alguma coisa. E você, tem jogo hoje, vamos assistir junto, e você vai. E eu tenho orado e tenho clamado a Deus para que Ele renove em nós um espírito de firmeza, para a gente bater no peito e dizer assim: domingo não, domingo é o dia do sacrifício, domingo é o dia do Senhor, nem conta comigo. Se você quiser estar comigo no domingo em algum horário, se prepare para ir para a igreja, porque eu vou estar dentro da igreja. Pastor, não vou poder ir para a igreja não, porque minha família vai vir almoçar aqui em casa hoje. Irmãos, a gente nunca viveu essa realidade dentro da nossa casa. Mas por quê? Porque qualquer familiar nosso sabe que domingo a gente está na igreja. Se ele quiser almoçar comigo, ele vai ter que vir para a igreja. Somos casados há 22 anos. Nós nunca deixamos de estar na igreja num domingo para recebermos família dentro de casa, para recebermos amigos dentro de casa. Alguém vai dizer assim: pastor, mas isso aí é muito pesado. É por isso que eu preguei hoje pela manhã sobre os levitas. É quem muito se dá, muito se requer. Você quer ser levita? Amém. A tua herança é o Senhor, mas você é propriedade dele. E sabe, Deus está queimando isso no meu coração desde quinta-feira, porque quinta-feira eu preguei também sobre Marta e Maria, e eu falei assim: tudo bem que Marta estava servindo com excelência, mas quem escolheu a boa parte foi Maria. Por quê? Porque ela decidiu adorar. Ela tinha um perfume que valia 300 reais, dólares, euros, libras, não sei. E ela não estava preocupada com o preço. Ela pegou e derramou diante do Senhor. Alguém vai dizer assim: para que gastar esse dinheiro todo? Porque o meu prazer está aqui. Porque, irmão, cantar é mole, eu quero ver viver. Meu prazer é viver. A gente canta, mas eu quero ver você viver isso. A gente diz que é o nosso prazer, mas quando aparece alguma coisa, irmãos, isso é tão pesado que existe uma vertente teológica que afirma que o que o Paulo escreve em Romanos capítulo 12 é exatamente por causa de Barnabé. Já ouviu isso, pastor Rafael?
Aqui que está escrito em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. No verso 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Existe uma vertente teológica que afirma que Paulo escreveu isso aos romanos por conta de Barnabé, porque Barnabé não estava mais influenciando, estava sendo influenciado. Eu preciso terminar essa mensagem, fechei. Eu não estou aqui, irmão, querendo desconstruir o chamado de Barnabé, não estou querendo aqui desfazer de Barnabé, não estou querendo dizer que ele não foi um grande homem de Deus, porque ele foi. A honra de introduzir o apóstolo Paulo na igreja primitiva é dele. Um camarada que no início da sua caminhada, no início da igreja primitiva, vendeu uma propriedade, entregou para abençoar a obra de Deus. Espetacular. Na primeira viagem missionária, nos primeiros passos, você vê o tempo inteiro a Bíblia dizendo assim: Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo, Barnabé e Saulo. Não está Paulo, não está Saulo e Barnabé. Está sempre Barnabé na frente, porque a impressão que dá é que no início ele é que lidera. Então eu não estou desfazendo, mas eu tenho para mim que ele poderia chegar muito mais longe do que ele chegou. E por que ele parou? Parou porque faltou firmeza. Olha para o teu irmão e diga: em você não vai faltar. Você recebe essa palavra? Diga amém. Eu queria que você se colocasse de pé. Aliás, esse final de semana, as palavras, elas não foram de vitória, de triunfo, as palavras foram de comprometimento. Eu sei que tem gente que está com dificuldade de dormir aqui, porque tem dívida para pagar. Se você começar a se comprometer com Deus, Deus vai se comprometer com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará essa dívida e vai ser paga pelo Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Olha para o teu irmão e diga assim: ele vai resolver isso para você. Faça assim com a sua mão, eu quero profetizar. Essa semana, você vai ser surpreendido pelo favor de Deus na tua vida. Quando você recebe essa palavra, dão glória a Deus bem alto aí, em nome de Jesus.